todos sejam muito bem-vindos ao Centro Espírita Paulo de Tarso, nessa noite abençoada. E a presença de vocês ajuda ainda mais a iluminar o ambiente e trazer essa harmonia necessária para a exposição do nosso irmão, dando também as boas-vindas a ele, nosso irmão Austin Pereira, né? Presidente da Federação Espírita aqui de Pernambuco, e que hoje nos honra com a sua presença, e agradecemos imensamente o deslocamento dele da capital aqui para estar conosco na noite de hoje. E aproveitando, eu vou pedir ao nosso irmão Edgar para fazer a prece de abertura. Senhor Jesus, espiritualidade maior, mais uma vez te pedimos um amparo para a realização de mais um trabalho dessa Semana Espírita. Que esses irmãos benfeitores possam se fazer presente e estar conosco, não só hoje, mas todos os dias dessa Semana Espírita. E que essa semana possa ser uma semana de luz, de fraternidade e de amor. Que Jesus nos ampare e ilumine a todos nós. Amém. Boa noite, gente. Boa noite. Primeiro, agradecer pelo convite, da oportunidade de estar com vocês. Esse final de semana nós tivemos a Mostra Espírita na Federação. Foram 3 dias, podemos dizer, de festa, com uma união de tantas pessoas. E parabenizar vocês por esse trabalho. Isso é muito importante para o movimento espírita. A gente se juntar, a gente dar as mãos para que a mensagem de Jesus, que a mensagem de Kardec, a mensagem dos Espíritos, ela possa, de fato, reverberar na sociedade da qual nós fazemos parte. E isso é primordial, a união das casas espíritas, para que, como diz no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, para quando o Senhor aqui chegar, encontre a obra pronta. Porque, pasme, a gente raramente vê isso nas cidades. Raramente vê isso nas cidades. E para chamar mais atenção num período de política. Né? Eu, certa feita, numa cidadezinha do interior, pertinho de onde eu sou, que eu sou natural de Serra Talhada, em São José do Belmonte, e lá nós tínhamos uma casa espírita em São José do Belmonte, e quando foi chegando perto da eleição, a menina que ofereceu a casa, ela percebeu que o grupo era mais tendencioso a votar no outro partido, ela pediu a casa de volta. Né? Mas essas coisas acontecem. Por quê? Porque às vezes a gente está mais preocupado com os interesses passageiros, transitórios, do que com os interesses do espírito imortal. Né? Essas coisas acontecem. Então a gente parabeniza essa ação de vocês, essa atitude, que 56ª Semana Espírita de Garanhuns. Ou seja, são 56 anos, é isso? Sim. De trabalho. Isso é maravilhoso, maravilhoso. A gente fica muito feliz. E como representante da federação nesse momento, eu sou trabalhador do DAPS, do Departamento de Assistência e Promoção Social. Já fui coordenador do Núcleo de Paz na Casa Espírita, ou seja, a gente traz as criaturas para serem evangelizadas, as crianças, e aproveita os pais para também inserir eles no trabalho. A gente começou panfletando, convidando os pais a participarem das reuniões. E hoje nós conseguimos fazer 2 reuniões de pais por mês, porque os pedidos de primeiro era só uma, e agora são 2 reuniões de pais, e desses pais nós estamos conseguindo formar trabalhadores. Porque não é fácil, depois de sair de uma pandemia como a gente saiu, muitas casas fecharam e agora que estão reabrindo com 3, 4 pessoas, e às vezes há companheiros de ideal espírita que estão assumindo mais de uma casa em função diferente para que a casa não feche. Ou seja, tem um presidente de uma casa, vai ser secretário da outra, outro vai ser tesoureiro da outra, para as casas não fecharem, porque a região metropolitana terminou sofrendo esse impacto muito grande da pandemia, principalmente porque as pessoas estão mais buscando as lives. O virtual veio para ficar.
Mas esse calor humano aqui é diferente. Esse calor humano aqui, esse abraço fraterno, cura qualquer alma. É na casa espírita onde nós encontramos os equipamentos necessários, imperceptível aos nossos olhos, para realizar os tratamentos de todos nós que precisamos de tratamento. Que leva engano aquele que diz que não precisa de ajuda, que não precisa de auxílio. Todos nós precisamos. E na casa espírita, cada um desses frequentadores, por exemplo, que aqui está, vibrando com um sentimento de amor e de caridade, desprende as energias necessárias, saudáveis e salutares, para tratar aqueles irmãos da dimensão espiritual que aqui chegam combalidos pela dor. E quando, por exemplo, a gente se nega a ir à casa espírita, doar fluido, observando, prestando atenção, ouvindo, buscando internalizar uma mensagem do Evangelho de Jesus, muitas vezes a gente está desperdiçando a oportunidade de doar fluido para um parente querido que está na dimensão espiritual. E o nosso egoísmo não permite que a gente doe simplesmente, não estou preocupado com isso não, os outros lá estão lá e resolvem. Mas isso não é dos outros, isso é nosso. Essa tarefa é nossa. Nós escolhemos. Lá no plano espiritual, nós nos comprometemos com Jesus, com a equipe responsável por isso, de ser trabalhador, dedicado, perseverante, resignado diante daquilo que às vezes a gente não consegue mudar, mas sempre trabalhando com muito otimismo, para que amanhã nós possamos, logicamente, ter a paz e a felicidade que a gente espera. O tema central trazido aqui por vocês, acerca da dor, como ela é importante esse processo de depuração do espírito, né? E, lamentavelmente, a maioria de nós chega na casa espírita pela dor. Raras exceções chegaram pelo amor. Inclusive, alguns companheiros que já nasceram, como diz, em berço espírita, já estavam em berço espírita, sai e volta de novo pela dor. Não percebe, às vezes, a importância de aqui estar. Então, Jesus, ele percebeu que toda a humanidade, da qual ele, na condição de tutor, precisava de auxílio, e quando ele estava partindo, ele nos prometeu um consolador, para nos lembrar aquilo que ele havia dito e explicar aquilo que ficou, de certa forma, revelada, conforme consta no Evangelho de João, no capítulo 14. O Consolador prometido, que é a doutrina espírita. E a doutrina espírita vem exatamente fortalecer aquilo que está posto nas Escrituras Sagradas, nos Evangelhos de Jesus, que nós somos espíritos. Pena que às vezes a gente acha que não somos. Pena que muitas vezes nós esquecemos que somos espíritos e que somos imortais. E que fomos criados por Deus com a finalidade de sermos felizes. Só que a felicidade, a gente não encontra ela de um minuto para outro. Ela é uma construção. Se vendesse na farmácia Drogazil, eu imagino o tamanho da fila que não estava, se vendesse felicidade na farmácia. Inclusive, recentemente, ainda acho que o ano passado, se tentou criar por decreto nacional a felicidade. E decretar que você, apesar de qualquer coisa, você é feliz. Mas perceberam que não daria certo e desistiram dessas propostas que ali se apresentavam. Que é um trabalho interior de cada um de nós. E a doutrina espírita, ela vem chamar a atenção que nós aqui estamos num corpo físico que precisa ser tratado, cuidado. Que precisa a gente ter responsabilidade com o corpo que Deus lhe oferece. E quando nós aqui trouxemos a necessidade de cuidar do espírito, desafio do discernimento de cuidar do corpo. Esse instrumento da qual Deus nos deu, para que ele possa, de forma efetiva, trabalhar e progredir. No livro dos Espíritos, na questão 3.2, quanto ao objetivo da encarnação, às vezes passa despercebido de todos nós.
Porque nós ficamos preocupados com a reencarnação como ela fosse apenas uma questão de expiação e de prova. Lógico, nós estamos no mundo de expiação e de provas. Mas já estamos, como diz Carlos Campetti, com o pé dentro do mundo de regeneração também. Uns já com a metade do corpo, vamos assim supor, e outros iniciando só com o pé. Mas todos nós não estamos aqui apenas para expiar, para sofrer. No livro dos Espíritos, na questão 132, que eu faço questão de abrir, gente, por quê? Porque muitas vezes a gente deixa de abrir e desestimula as pessoas fazerem a leitura. E aqui tem resposta para tudo na nossa vida, como espírito imortal que somos. E ele traz para nós algo muito importante que a gente esquece. Ele diz, qual o objetivo da encarnação? Ele diz, Deus impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Ou seja, para que a gente atinja essa perfeição, a gente encarna, reencarna, porque nós não temos condições de, numa só existência, adquirir a perfeição para o qual nós fomos criados. Daí a necessidade da pluralidade das existências. Mas é importante que a gente saiba que a gente tem que aproveitar tudo isso. E aí o benfeitor espiritual diz, para uns é expiação, para outros missão. Diz ainda, mas para alcançar essa perfeição, tem que sofrer as vicissitudes da existência corpórea. E é nisso que consiste a expiação. Às vezes, nós nos revoltamos quando estamos com uma determinada enfermidade. Choramos, que é natural, diante da nossa imperfeição. Reclamamos de Deus, reclamamos de tudo e de todos, porque estamos a sofrer. Lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, que é o maior de todos os capítulos, como todos vocês sabem, ele diz que as aflições da vida, elas têm uma causa. E essa causa deve ser justa. Porque Deus, como Pai de amor e de bondade, soberanamente justo e bom, não permitiria que nós estivéssemos passando por algumas aflições sem que tivéssemos necessidade. Não é que nós precisamos, não. É que se nós não tivéssemos necessidade de passar. Umas de um passado distante e outras de um passado recente. O que o nosso querido Francisco, do Valor Terapêutico do Perdão, Francisco Cajazeira, uma obra dele, ele diz que uns são resultado das reações, das emoções tardias e outras das reações recentes. Ou seja, as emoções são do espírito, não são do corpo. Elas repercutem no corpo. E aí, devido ao nosso estado emocional, a nossa condição, o nosso caráter, conforme diz no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, o caráter influi nas questões da saúde do corpo e, logicamente, nós sofremos as consequências. Mas nós não podemos ficar presos simplesmente lamentando por tudo isso. É preciso que a gente reaja e que a gente saia. Recentemente, estávamos discutindo acerca de tudo isso e um médico da Associação Médica Espírita do Brasil, ele falando que numa cirurgia, por exemplo, que ele fez de um rim de uma determinada criatura, ele disse que como um estudioso ali percebe que sobre as orientações da espiritualidade, ele disse que quando tira o rim daquela criatura, ali também vai uma parte do perispírito que está entranhado no corpo físico. E ele pergunta ao espírito numa reunião mediúnica se aquele perispírito retorna renovado ou se ele continua do mesmo jeito. Ele diz, depende do comportamento daquele que fez a cirurgia. Se ele continuou com ódio, com raiva, com mágoa, com desejo de vingança, volta do mesmo jeito. Ele tirou o órgão físico
mas as impressões no corpo espiritual, elas permanecem. A gente esquece muitas vezes que há uma relação entre o espírito e o corpo. E que o intermediário entre o espírito e o corpo é o perispírito. E aquelas nossas emoções positivas, elas se tornam algo muito importante e positivo para o nosso corpo. As emoções negativas, elas transformam nós em seres doentes. E vejam só, às vezes, um comportamento inadequado nosso, ele passa um processo de depuração em várias encarnações. Nós não conseguiremos, muitas vezes, nos depurar com determinadas enfermidades que nos ajudam nesse processo, numa só encarnação. Quem conhece a história de Jerônimo de Mendonça, o gigante deitado, tem uma obra chamada Asas da Liberdade, de Célia Xavier de Camargo, que ela diz que ele foi uma determinada criatura que foi abandonado pela mãe, porque não tinha uma feição física muito bonita, e que atrapalhava a vida da mãe, que utilizava o seu corpo para a prostituição. E ele terminou ouvindo uma certa fala da mãe e foi seduzido por um saltimbanco que passava pela estrada e que o levou. E que terminou me vendendo. E ele se tornou escravo na construção das tumbas das pirâmides do Egito. E quem entrava para trabalhar ali nas tumbas não poderia mais voltar, para não encontrar o segredo do que ele estava vendo ali dentro. Então ele foi escravo. Lá ele conheceu uma moça chamada Nájila. Ele conseguiu conhecer essa moça que lhe ajudou. Ele teve a sua língua cortada para que não pudesse falar aquilo que ele tinha visto. E definha, desencarna, como consequência já de outras e outras existências. Naila o envolve, Naila o acolhe e lhe passa a doar o amor, o sentimento de amor e de caridade. E o ajuda nesse processo de melhoria. Só que quando ele desencarna e que ele acorda de um determinado período, de um determinado sonho, ele lembra de tudo aquilo que ele passou e ele se revolta. E no mundo espiritual, da dimensão espiritual, ele passa a obsidiar aqueles que lhe fizeram mal. Passa a obsidiar aqueles que lhe fizeram mal. E mais uma vez, ele lá na dimensão espiritual, chamada a atenção, procura de certa forma melhorar-se um pouco e pede uma nova oportunidade e volta. E já volta como filho de Ciro II, o rei da Pérsia, e ele ia muito bem quando de repente Ciro desencarna e cabe a ele assumir a responsabilidade de imperador. E aí, como imperador, ele sucumbe novamente, agora já sendo obsidiado por aqueles a quem ele feriu. Ou seja, a necessidade de nós cuidarmos do corpo e cuidarmos do espírito. A partir do momento em que nós não cuidamos do espírito, não buscamos ter uma postura ética, uma postura moral, condizente com a proposta do Cristo, nós vamos adoecer. E o nosso corpo físico, em determinadas situações de sofrimento e de dor, vai ser exatamente aquela oportunidade para que a gente possa repensar a vida. Mas pasmem, nem todos repensam a vida como deviam repensar. E aí, ele naquela condição de filho de Ciro, maltrata as pessoas. Mas na dimensão espiritual, mais uma vez, ele recebe a oportunidade de reencarnar aqui no Brasil com criaturas que fizeram parte de uma época da qual ele viveu, como Francisco Cândido Xavier e uma médium chamada Antusa, e que passam a acompanhar Jerônimo de Mendonça, o gigante deitado, homem de grandes realizações, aqui no planeta Terra. Jerônimo tinha tanta dívida com o passado, que
que ele, há cerca de 16, 18 anos, ele começou a desenvolver uma enfermidade física, uma patologia. Ele começou a desenvolver artrite reumatoide. E foi definhando, foi ficando depois na cadeira de roda. E chegou um momento em que Jerônimo, alertado pela dimensão espiritual, já conhecedor da doutrina espírita, dos postulados espíritas, antes tinha conhecido as religiões evangélicas, com um orientador, com um pastor, que lhe orientou e viu a sua eloquência, mas ele percebeu que não se encaixava ali e foi ser espírita convidado por um senhor que ali lhe deu uma explicação plausível. E Jerônimo foi tomando conhecimento da sua realidade de espírito imortal, da dívida que ele tinha com o passado, porque ele percebeu que se ele não tivesse essa dívida com o seu passado, ele não estaria naquela condição. Ainda que, conforme muitas passagens que constam no livro Céu e Inferno, aqueles que vêm apenas com determinadas condições físicas de dificuldade, alguns pedem para ser exemplo, mas no caso de Jerônimo não. Jerônimo de Mendonça passava assim tinha uma forte dor no seu peito, que ele precisava de dormir numa cama que nem era cama, nem era cadeira, milimetricamente construída por orientação dos espíritos, para que ele ficasse naquela posição. Qualquer alteração, ele desencarnaria por falta de oxigênio. Então ele carregava no seu peito um peso de cerca de 30 quilos para diminuir a dor que ele sentia. E ele disse que aquilo ajudou demais ele a entender. Ajudou demais ele a entender a importância de ser probo, honesto, consciencioso, para só fazer aos outros aquilo que deseja que os outros lhe façam. Aquele homem imenso, enorme, precisava muitas vezes, para atenuar suas dores, de tomar 30 comprimidos de Zordil para diminuir as suas dores. Mas diz ele, que foi exatamente a dor que lhe ajudou a corrigir a sua vida, a lhe dar uma nova oportunidade de entendimento da vida e do comportamento que nós devemos ter. O que nem sempre nós aceitamos. Muitas e muitas vezes, nós escolhemos o caminho da porta estreita, o caminho que nos leva ao sofrimento e à dor. Não escolhemos o caminho da porta larga, não escolhemos o caminho da porta estreita. E às vezes até eu digo às pessoas, será que a porta de fato é estreita? Ou será que não somos nós que somos espaçosos demais? Eu conheci um padre Léo, ele fazia muitas lives naquela época da Rede Boa Nova, e ele disse que às vezes nós é que somos espaçosos demais e a porta ela está lá. E nós, espaçosos demais no egoísmo, espaçosos demais no orgulho, espaçosos demais na vaidade, ficamos com uma bagagem muito grande. Ele disse assim, é como se nós fôssemos um animal com dois caçoados, um de um lado e do outro. E quando chega lá, aqui, orgulho demais, egoísmo demais e vaidade demais em cima, a gente não consegue passar na porta. E aí a gente precisa acordar como espírito que somos. A gente precisa entender o desafio de estar no mundo das formas. A gente precisa entender o desafio de viver no mundo de expiação e provas, sem revolta, sem reclamação, de saber aproveitar a oportunidade que nos é conferida, de como espírito precisamos de um corpo físico. Como espírito, nós precisamos desse corpo para que ele possa, assim, nos ajudar. Ele diz, a encarnação tem ainda uma outra finalidade de pôr o espírito em condições de cumprir com sua parte na obra da criação. Se nós maltratarmos o nosso corpo, nós vamos cumprir com a nossa parte? Terminamos muitas vezes adoecendo. Os vícios, as drogas lícitas, as ilícitas a gente nem fala, que é exemplo
da maconha hoje tão liberada aí, de forma tão natural, como nós temos visto, hoje é um dos maiores propulsores de esquizofrenia na Terra, junto com as bebidas alcoólicas. A psiquiatria, a Associação Médica Espírita do Brasil, tem discutido isso. Foi preciso juntar um grupo e ir ao Congresso para não permitir a liberalidade do uso da maconha. Por quê? Porque quem está dentro das clínicas psiquiátricas é quem sabe com quem está lidando. Certa feita, contando uma experiência minha, eu fui convidado aí a Tamarineira, ao hospital psiquiátrico lá de Recife, para levar roupas para uma pessoa que estava lá assistindo o irmão. E pasmem, parece que assim, para mostrar a você, para você ter cuidado com você, para você não se deixar dominar por determinados vícios, eu fiquei preso lá 2 horas sem conseguir sair. E nessas 2 horas que eu fiquei lá, eu vi jovens chegarem algemados, com surtos psicóticos terríveis. Eu vi adultos, jovens há mais tempo, também algemados, em processos de degradação doloroso, terrível. E eis exatamente essa questão. O que nós estamos fazendo com a oportunidade que nos é conferida? Com esse desafio de viver no mundo das formas, dos interesses transitórios e passageiros. Por que nós só podemos nos alegrar se tomarmos um copo de cerveja? A gente não pode ficar alegre tomando um copo de chá? A gente não pode ficar alegre tomando uma xícara de café? Mas muitas e muitas pessoas, elas buscam esse mecanismo e terminam trazendo para si complicações, enfermidades. Conforme nós vemos relatos no livro Céu e Inferno, que muito pouca gente estuda, a gente esquece de estudar, que são relatos dos espíritos das suas condições, de que muitas vezes precisa de mais de uma encarnação para sanar um problema no rim, para sanar um problema no fígado, para sanar um problema no estômago. E não é causado por um agente externo. Ou seja, a minha dor, o meu processo dolorido, não foi causado pela minha esposa, nem pelo meu filho, nem pelos meus pais, mas por mim mesmo. Pela escolha que eu fiz, ou pela escolha que nós fazemos. Então é preciso saber escolher. É preciso atender os convites de Jesus, de quando ele, percebendo a dor daqueles que ali lhe acompanhavam, ao dirigir-se ao Sermão do Monte, ele chama bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. E Kardec, com muita precisão, traz lá no capítulo 5, o bem e o mal sofrer. Às vezes, a gente encontra situações muito interessantes. Uma vez na casa espírita, que eu estava fazendo um trabalho lá no Recife, a gente estava implantando um estudo sistematizado numa casa, e tinha uma senhora fazendo um atendimento fraterno. Como o centro era muito pequeno, a gente dava para ouvir tudo ali naquele ambiente. E ela disse, ó, Deus ser pobre. Essa é a minha perturbação maior. E ali a médium, tentando conversar com ela, disse, a senhora não vai me convencer não. Mãe quer que eu me convença que eu tenho que ser pobre. Como muitas vezes as pessoas se revoltam porque materialmente não tem recursos financeiros que o vizinho tem. Sem se preocupar de entender como o vizinho adquiriu aquilo. Eu preciso adquirir as coisas a qualquer custo? É preciso observar a postura que a gente tem no caminhar e de orientar as pessoas que o mais importante para o ser imortal é que ele seja feliz e a felicidade não depende dos bens que ele tem. A satisfação e o prazer, ela pode até vir com as coisas materiais. Mas muitas e muitas vezes nós encontramos situações
que chegam, de certa forma, a ser engraçadas. Uma vez estávamos lá na federação e uma senhora estava sentada, ela ia fazer o atendimento fraterno, mas chegou, sentou e ficou ali e disse: meu filho, o maior arrependimento que eu tenho na minha vida, você nem imagina o que é ter ficado rica financeiramente. E eu disse: por que a senhora não utiliza bem a sua riqueza, não? Mais ou menos, não utiliza assim tão bem, não. Mas o meu medo que eu tenho hoje de andar na rua, de ser sequestrada, me faz ser refém. Eu vivo andando hoje com 3, 4, 5 seguranças para onde eu vou. Ah, que saudade do tempo que eu andava com minha chinela lepo-lepo na Rua das Calçadas. Todo mundo sabe o que é a chinela lepo-lepo. Que eu andava na Conde da Boa Vista. Que eu ia para o cinema. Que eu ia tomar chá na Rua Nova. Estou eu aqui presa, meu filho. Você não imagina o que eu fiz na minha vida para adquirir o que eu tenho hoje. Como arrependida pela forma que eu adquiri os bens e pela condição que eu me encontro hoje, sem paz nenhum. Satisfação momentânea eu tive muito, passageira. E hoje me encontro aqui uma doente da alma. Sofro de asma, não consigo respirar direito, tenho uma série de dificuldades. Meu fígado já não é o mesmo daquela época. E aqui a minha preocupação: isso vai se arrastar comigo até quando? Até quando? Então é preciso que a gente entenda a proposta de Jesus, de ir a Ele, de buscar o Cristo para se renovar, para se melhorar, para transformar a sua vida, para sair dessa condição de martirização, o qual muitas vezes a gente se coloca, nesses processos de autoobsessão que faz de nós seres doentes. Na obra O Valor Terapêutico do Perdão, uma obra extremamente interessante, trazida pelo professor Francisco Cajazeiras, médico, já está na dimensão espiritual, da Universidade do Estado do Ceará, da cadeira de Neuroanatomia, ele fala da necessidade de nós sermos misericordiosos, de atender esse convite de Jesus, de ser misericordioso, de ser manso, de ser pacífico, de ser misericordioso para que nós obtenhamos a misericórdia, de ser brando e pacífico para que possamos ver a Deus e de fato herdar a terra, aproveitar tudo que ela tem. E ele traz dali pesquisas científicas feitas ainda da época de Kardec, por criaturas que não eram espíritas, mas que sabiam das questões voltadas para o ser imortal, como elas repercutem no corpo físico. A dor, nós sabemos que ela é uma mestra, conforme diz Chico, conforme dizia Jerônimo de Mendonça. É uma mestra que nos ensina o caminho que nós devemos tomar. Por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, nessa parte do bem e o mal sofrer, ele chama a atenção que nem todos sabem sofrer bem. Sofrem revoltados com a situação qual passa. Mas aquele que passa pela sua dor de forma abnegada, devotado ao trabalho do bem, como Jerônimo de Mendonça, quando compreendeu que era de fato um espírito imortal e que precisava de trabalhar para depurar o seu espírito num corpo completamente paralisado, porque Jerônimo as coisas foram se complicando e ele perdeu um olho, em seguida ele perdeu o outro. Jerônimo só fazia falar e ouvir, mas nem por isso ele se deixou abater e fez um trabalho maravilhoso, fantástico, construindo creche, centro espírita, abrigo, casa de sopa. Ele não se deixou abater, mas ele disse que sempre, quando muitas vezes ali queria vir no seu pensamento algo que lhe perturbasse, a dor aumentava. Como quem para lhe dizer: Jerônimo, não recalcitre. Jerônimo, tenha cuidado com a sua postura, com aquilo que você faz. Eu sei que é um desafio no mundo de hoje. Os interesses que se apresentam diante de nós para nos desviar do caminho são muito grandes. E a gente não percebe que isso, muitas coisas que a gente busca, que ela não é importante para a gente.
que ela não é importante. Jesus dizia, buscai antes o reino dos céus. Mas nem sempre a gente busca antes o reino dos céus. A gente quer o reino na terra o tempo todo. E isso termina fazendo de nós criaturas doentes. E aí a ciência tem demonstrado esses estados emocionais. Da necessidade, inclusive, de ser misericordioso e de perdoar. E por isso Francisco Cajazeiras escreveu essa obra, O Valor Terapêutico do Perdão, pegando pesquisas que foram feitas desde 1848. Como determinados sentimentos que nós carregamos conosco fazem mal ao espírito e ao corpo. Fazem mal a nós. E ele traz para nós essa necessidade de perdoar, onde ele diz, é uma questão de saúde. É uma questão de saúde. Nós não cuidamos do nosso corpo quando guardamos mágoa. Nós não cuidamos do nosso corpo quando guardamos ressentimento. Nós não cuidamos do nosso corpo quando o nosso orgulho vai além da necessidade. No nosso egoísmo. Nós não, de forma alguma, estamos assim cuidando do corpo. Porque o espírito está doente e isso vai repercutir no corpo físico. São emoções negativas. Emoções negativas como ódio, rancor, desejo de vingança, faz de nós seres doentes. Emoções positivas, como caridade, bondade, benevolência, indulgência, faz de nós seres saudáveis. Nos possibilita, inclusive, a realizar coisas inimagináveis, coisas que muitas vezes pensamos que não temos condições. E ele diz que a saúde como a doença é o somatório das múltiplas posturas psíquicas e espirituais adotadas pelo indivíduo na vida de relação consigo mesmo, com o semelhante e com o meio que está situado. Muitas vezes a gente sai de casa, a gente esquece logicamente de fazer uma prece, uma oração, por isso que às vezes a gente sai tão desesperado. E a gente sai revoltado, a gente sai atropelando a tudo e a todos. E além de prejudicar a si mesmo, ainda muitas vezes prejudica aos outros. Porque a minha raiva, ou a nossa raiva, pode levar outro a ter raiva. Pode levar outro a sair do seu ponto de equilíbrio que ali momentaneamente possa se encontrar. Isso é o somatório das nossas posturas psíquicas. Ele traz uma outra questão, ele diz, a ciência tem demonstrado que os estados emocionais, mentais e espirituais são capazes de alterar o sistema imunológico do indivíduo, fragilizando-os em sua capacidade de se defender de uma invasão virótica. Repetir. São capazes de alterar a capacidade do sistema imunológico do indivíduo. Ou seja, essa postura equivocada da qual Jesus, há mais de 2000 anos, chama a atenção para não continuarmos alimentando, de não guardar ódio, de não guardar mágoa, de ser misericordioso, de amar inclusive o inimigo, ela faz com que nós, de certa forma, não precisamos tomar tanta vitamina D como nós temos visto hoje em dia se vende tanta vitamina D para melhorar o sistema imunológico. Se nós tivéssemos de fato equilíbrio, nosso sistema imunológico estaria na condição saudável e necessária. Ele diz, fragilizando sua capacidade de se defender, inclusive, de uma ação virótica. E ele faz um paralelo. O equilíbrio do sistema imunológico fortalecido, equilíbrio. Desequilibrado, o sistema imunológico fragilizado. Ele chama a atenção que há condições dessa pesquisa que ele faz, o resultado dessas emoções que nós, como individualidade, alimentamos, nos prejudica a tal ponto que ele traz aqui uma pesquisa de um médico chamado Alfred Adler, psiquiatra austríaco, contemporâneo de Freud, e em 1870 a 1937, no livro Curso de Medicina pela Psicossomática, ele diz, uma doença infecciosa, ela não é a produto apenas de uma bactéria ou de um vírus,
mas é decorrência da participação do indivíduo em sua totalidade, do corpo e da mente, na rejeição ou na aceitação do vírus da bactéria. Nós estamos aceitando mais o vírus quando temos uma postura equivocada, quando temos um comportamento desregrado. Ou seja, a nossa postura é que muitas vezes faz de nós seres doentes. E aí, na condição de um corpo fragilizado, um corpo doente, nós começamos a repensar a vida. Mas nós precisamos de fato de passar por isso para ter que repensar a vida. Um amigo meu, ele conta uma história de um irmão dele que se dizia espírita e que cometeu um grande equívoco e passou por um processo muito doloroso, passou mais de 8 meses internado. Aí o irmão lá visitando ele, e ele dizia ao irmão, disse, olha meu irmão, o mesmo erro eu não cometo mais nunca, mas não disse que não cometeria outro. Mas não disse que não cometeria outro. O mesmo erro eu não cometo. Que bom! Que estava ali a dizer que já não cometeria o mesmo erro, mas que não estaria disposto a não cometer erro nenhum mais. É por isso que Jesus chama a atenção em determinados momentos, quando ele diz, vás e não peques mais. Vás e não peques mais. Chamando, inclusive, a atenção em determinados momentos para os processos obsessivos, da necessidade de sermos vigilantes. Vigilantes com a nossa postura. Porque dizia Jesus, quando o espírito imundo vai, mas quando ele volta, e ele só volta porque a gente dá brecha, com um comportamento inadequado, ele diz, ele volta com mais 7. Isso é um número cabalístico, é um número que não determina que seja o 7 e mais, que pode ser 70, 700 e assim por diante. Então é preciso que a gente reflita o que nós estamos aqui fazendo com nós mesmos. Que importância nós estamos dando ao corpo, esse instrumento que o Espírito se manifesta por ele. Nós não podemos, como espírita, dissociar o corpo do Espírito. Sabemos que o Espírito pode viver sem o corpo, mas na condição onde nós nos encontramos no mundo de expiação e prova, ele não tem. Então nós precisamos de ter cuidado. Nós precisamos ter cuidado. Certa feita eu encontrei, na minha família tem muito diabético, acho que na de vocês não tem nenhuma, mas na minha tem um bocado, por isso que eu tenho que me policiar muito por causa disso. E ele disse, sabe que eu acho que a diabetes, ela veio para me disciplinar? Eu disse, por quê? Porque, meu irmão, compulsivamente eu comia doce. Até sem necessidade, eu já estava com a barriga cheia, mas tudo que me ofereciam de doce eu comia. Não tinha necessidade de comer mais, mas eu comia, terminei ficando diabético e hoje eu não posso comer nada. E toda vez que eu como, a minha situação piora. Então foi uma enfermidade que veio para me ajudar a ter disciplina. Eu não preciso comer 3 quilos para poder alimentar o meu corpo. Tudo isso ele trazia aquelas considerações e a gente vai observando como a dor, como a enfermidade, ela nos disciplina. Mas eis o desafio, nós precisamos passar por isso? Nós não precisamos passar por isso. Nós temos a participação da totalidade do corpo e da mente e da rejeição à aceitação de uma bactéria, ou vírus ou uma bactéria. Nós vemos pessoas equilibradas, nós vimos Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá e tantos outros que cuidaram de pessoas com enfermidades contagiosas e elas não pegaram. E elas não pegaram. Por causa do seu padrão vibratório, por causa da sua postura ética. Médicos que curam de pessoas com doenças altamente transmissíveis, mas que são tão equilibrados, que transitam naquele ambiente e raramente adoecem. Então é preciso que a gente busque um pouco mais de equilíbrio. Qual é a nossa participação nas nossas enfermidades? Da nossa participação nos nossos próprios sofrimentos, nas nossas próprias dores. Como é que nós estamos agindo com ódio, com mágoa, com dor, com inveja do que o outro tem?
Nós não precisamos disso. Nós precisamos, de fato, de trabalhar os valores imortais que Deus colocou em cada um de nós, ao nos criar. De trabalhar sentimentos positivos dentro de nós. Doutora Norman Cousins, no livro Cura-te pela Cabeça, um exemplo que ela traz, ela diz: o estado emocional do paciente tem efeitos especiais sobre os medicamentos envolvidos na doença e na saúde. De acordo com o estado emocional, a medicação fará ou não efeito. Então você que toma remédio de pressão, que está com raiva, o remédio não vai fazer o efeito que devia fazer. Por isso que às vezes a gente chega nos hospitais de cardiologia, está lotado de pessoas. Mas eu tomei meu remédio de pressão. Pô, mas qual foi o seu sentimento na hora que você estava tomando? O que é que aconteceu com você durante o dia? Certa feita eu estava no Procap, lá no Recife, que eu faço um trabalho desde que cheguei no Recife, de visitar as pessoas que vêm doentes da minha região nos hospitais. Hoje é um problema para a gente entrar em hospital, antigamente a gente era mais fácil. No interior ainda é mais fácil, mas lá no Recife, hoje é mais complicado. E eu estava acompanhando um paciente com cerca de 80 anos, ele estava com neve, eu fui visitar, e ao lado tinha uma senhora, com a pressão em 22, ela com o corpo cheio de ronchas no corpo. E ali eu fui sutilmente envolvendo ela. O que é que aconteceu com a senhora? Isso foi uma raiva que eu tive. Aí eu me lembrei que mamãe dizia que raiva mata. E aí eu tomei aquilo para mim. E a raiva que eu já tive? E a raiva que eu ainda tenho? O que é que estão fazendo comigo? E aí ela vem dizer aqui, com a postura negativa dessa, não permite que o remédio faça efeito. Mas eu tomei o remédio. Mas não vai fazer efeito. Não vai fazer o efeito devido. Dobre, pode dobrar a quantidade. Porque é um estado emocional que bloqueia a ação no campo material. É um estado emocional que lhe fragiliza a tal ponto que a medicação não consegue fazer efeito. É um desafio, logicamente, não ter raiva, não ter ódio, não ter rancor. Principalmente em determinadas situações em que nós nos desequilibramos, inclusive dentro de casa. De manter a paciência. Lá no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo tem um item a paciência. Acho que vocês talvez lembrem desse item. Que ele começa assim: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflinjais, pois quando sofreis. Mas bendizei o Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor deste mundo para a glória do céu. Sede pacientes. A paciência é também caridade. E a caridade de vos suportardes uns aos outros. E o fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva a fronte para o chão. Eu decorei, gente, isso aí, porque, pasme, eu achava que eu tinha paciência. Mas quando eu entrei na doutrina espírita, há cerca de 27 anos atrás, eu fui fazer um atendimento fraterno na federação e disseram: compra um evangelho, para você fazer o evangelho no lar. Você veja como eram as coisas. A minha filha pequena, todo dia eu estava na pediatra com minha filha. Tinha dia que eu chegava lá, ela olhava assim para mim: você não acredita não, o senhor já está aqui de novo. Você não tem outro jeito, doutora. Aí ela me botava por último para ser atendido. E eu fui ficando. Uma irmã minha que é católica disse: por que você não vai na federação fazer uma consulta? E eu fui muito bem atendido, passar o evangelho, fazer um tratamento, assistir uma palestra, prestar atenção na palestra, tentar internalizar o que é dito na palestra, tomar água fluidificada, que também só vai fazer efeito se você também tiver o comportamento. O passe também só vai valer a pena se você estiver disposto a receber. Ah, eu estou fazendo tratamento, por isso que eu vou lá tomar o passe. Não vai. Não vai fazer efeito. Você está indo só para cumprir tabela. Não vai resolver. Você tem que ir com o sentimento de amor, querendo de fato receber e também querendo doar. E ali eu recebi, comprei um evangelho e fui para casa, achando que os problemas eram tudo causados pela minha esposa. Graças a Deus que ela ficou estudando ali no hotel, confessando aqui a vocês. E aí,
Quando eu abri lá, a paciência, a dor é uma bênção. Aí eu vi, eu sou vítima. Todo dia eu abri o Evangelho, 30 dias abri o Evangelho, só abri a paciência. Eu disse, está viciado. Está viciado. Feito aquele jogo de baralho, né? Na minha cabeça não importa. Eu achava que eu tinha paciência demais. E aí eu chego na federação, o Valdeir tinha permitido, um pessoal do Clube do Livro levar uns livros lá para fazer uma propaganda. E a gente, quando se torna espírita, quer que todo mundo se torne também. Eu comprei uns 30 evangelhos, aqueles pacotes, eu distribuí com as pessoas. Aí eu sorrateiramente abri um do pacote, fui para de trás do prédio da federação, quando eu abri lá a paciência. Não é Está viciado, né? Está viciado. Tá viciado. Quando eu cheguei na repartição na segunda-feira, um amigo meu chegou lá e disse, eu vim trazer um evangelho para você, porque eu descobri que você tem se tornado espírita. E minha esposa disse que você tem que ter esse evangelho aqui. Ela queria dar isso aqui a você. Aí ele saiu, ele assinou. Aí eu fui quando todo mundo saiu para almoçar, que eu abri a paciência. Como eu preciso ter, como é importante. Por quê? A gente se fragiliza quando não procura desenvolver a paciência. E os conflitos no meio que a gente vive são naturais, faz parte do processo de aprendizado. Só que nós precisamos avançar. E é isso que Jesus pede nas bem-aventuranças, é que a gente avance em misericórdia, é que a gente avance em pacificidade, é que a gente avance em benevolência, em bondade e em caridade. Que não desperdicemos a oportunidade de fazer a caridade a nós mesmos, cuidando do nosso espírito para que o nosso corpo não adoeça, cuidando do nosso corpo para que amanhã eu não retorne aqui novamente como um espírito, com um corpo físico fragilizado, devido ao mau uso que eu fiz da oportunidade que foi concedida. Essas emoções que a gente precisa ter cuidado, porque elas se originam aonde? No corpo? Não, no espírito, elas repercutem no corpo. As ações que entram pelo corpo, pela matéria, repercutem no espírito. E as ações do espírito, as emoções, repercutem no corpo físico. É um desafio. É um desafio. O nosso irmão Alexandre Salsa, que hoje está na dimensão espiritual, ele contou um fato muito interessante, que às vezes a gente encontra pessoas no trânsito revoltadas, querendo brigar. Tem gente que anda com barra de ferro dentro do carro, para um desafio, para qualquer coisa, com tora de madeira, com taco de beisebol. Tem gente que anda com arma dentro do carro. E ele contou um fato interessante, que ali no Recife, que ali perto dele, tem um prédio da Embratel, que é uma parada de ônibus bem grande, onde muita gente ali pegava o ônibus ali para... E ele disse que de repente param 2 carros, disse que tinha um senhor baixinho, mas disse que esse homem bravo, xingando o outro, e ele era baixinho, mas era valente. E partia, dizia, desça do carro, e o outro lá calado, e a população desce, 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 desce. Aí desceu, quando desceu era um rapaz de uns 2 metros de altura, os braços dessa grossura. Aí olhou para ele e disse, onde está Deus no seu coração? O senhor já pensou em Deus alguma vez na sua vida? O senhor lembra de Jesus que diz para amar até os inimigos? Ele deu uma lição de moral, inclusive, naqueles que ali se encontravam. Senhor, vá para casa. O senhor não tem condições hoje de ir para lugar nenhum. Veja que situação o senhor está vermelho, quase explodindo. Eu não fiz nada com o senhor. O que foi que o senhor viu? E aquele homem cai em si e sai, e a população envergonhada bate palma para aquele rapaz. E aí a gente fica a pensar que aquele cidadão foi evangelizado. Aquele cidadão foi orientado por seu pai, por sua mãe. Foi levado para o centro espírita, foi levado para a igreja. Porque esse é o comportamento de quem é evangelizado, de quem é orientado, conforme os preceitos de Jesus. É necessário, conforme diz o livro dos Espíritos, que nós eduquemos o espírito imortal. Na questão 685, ele chama a importância
da necessidade dessa educação. Ele diz que nem a ciência econômica, nem as demais ciências conseguem resolver o problema do mundo, porque eles tiram como fator importante a educação, a arte de formar o caráter. Não é a instrução dada pelos livros, mas essa necessidade de nós nos educarmos. Na questão 917 de O Livro dos Espíritos, Fênelon, lá no comentário, ele diz que a nossa cura definitiva só se dará quando nós, de fato, formos espíritos educados, comportados, criaturas éticas, criaturas compreendendo a importância de ser um ser moral, de cumprir a lei de Deus, conforme está no Livro dos Espíritos, na questão 614, lei divina ou natural. Que é a lei natural? E Kardec recebe a resposta dos Espíritos: é a lei de Deus. É a única que leva o homem à felicidade, que lhe diz o que fazer ou o que deixar de fazer. E ele só é infeliz porque dela se afasta. Ou seja, a gente só adoece porque a gente se afasta da lei de Deus. A gente só passa pela enfermidade do corpo como a educadora da alma porque não cumprimos a lei de Deus. Porque fugimos dos aspectos morais da lei de Deus. E o que é moral? O Livro dos Espíritos, a regra do bem proceder. Procede bem aquele que faz o bem. Aquele que faz o bem é um ser ético, um ser moral. E, logicamente, uma criatura saudável. Então é preciso que nós reflitamos, porque ele traz aqui, Francisco Cajazeiras, uma série de questionamentos. Eu sei que o meu tempo está ali chegando, mas eu não poderia deixar de um aqui, um doutor canadense chamado Hans Seeley, na parte mágoa e ódio, na página 69, ele diz: a mágoa, o ressentimento, a raiva e outras emoções negativas, se mantidas por tempos prolongados, podem repercutir negativamente sobre a saúde em demonstração inequívoca das emoções das origens das doenças. Para que guardar isso? Eu lembro que tinha um parente meu lá no interior que disse: modéstia à parte, eu sou muito orgulhoso. Eu não era criança, eu achava aquilo bonito, porque eu não sabia de fato ainda o que era aquilo. Mas com o passar do tempo, você vai percebendo, não é? Essa postura equivocada, e você vê como às vezes a gente erra sem saber que está errando. Dr. Carl Simond, doutora Simone Stephanie Mateu, no livro Perdão, na página 73, estudando a personalidade de pacientes que desenvolveram o câncer, por quase 25 anos, ele diz: uma inclinação a guardar ressentimentos de uma marcada incapacidade para o perdão são a característica psicológica chave das pessoas com tendência ao câncer. Nós sabemos que temos os resgates do passado. Temos que resgatar porque Deus, apesar de ser misericordioso, Ele nos dá a oportunidade de reparar os nossos erros em 72 prestações, em 73 e assim por diante, que são reencarnações. Mas muitas das nossas enfermidades, elas são reflexos da vida que nós estamos levando. Seja o uso inadequado de determinadas substâncias que nos fazem mal, ou seja, a postura desequilibrada que nós muitas vezes mantemos. Não é fácil. Não é fácil. Mas Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei repouso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele só pediu para ser manso e humilde. Só que nós encontraremos repouso para as nossas almas. Então, meus irmãos, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. A Federação fica feliz pelo trabalho de vocês. Qualquer coisa que precisar, pode pegar meu telefone, Edgar tem meu telefone, Paulo tem meu telefone, Cláudio tem meu telefone. Podem ligar para que a gente possa trabalhar junto. Nós precisamos de dar as mãos. A gente precisa acabar com os planos de saúde que estão cobrando caro. A gente precisa fechar as penitenciárias.
E sem amor, sem caridade, sem levar informação como a doutrina espírita tem, vai continuar desse jeito, porque o SUS já não está dando conta. E os planos de saúde estão muito caros. E a gente precisa trabalhar para que o espírito imortal, que somos todos nós, tenhamos só emoções positivas e assim, logicamente, corpos saudáveis, sem precisar das enfermidades como professor a nos corrigir. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês e digo com sinceridade, com honestidade. Estou com uma vontade imensa de me aposentar e vir morar em Garanhuns, em casa espírita, com pessoas tão boas, tão maravilhosas, e a gente fica fascinado. E quando chega e diz, gente, você já conhece Garanhuns? Porque o pessoal só quer conhecer Garanhuns no dia da festa. Não dá para você conhecer nada. Vinha para Garanhuns andar na rua, aqui a gente anda na rua com o celular. A gente dá bom dia, boa tarde. Lá no Recife, se você der bom dia a uma pessoa, você acha que eu me conheço? Um amigo meu disse, passando, saindo do centro espírita, tinha uma turma sentada, boa noite, ele respondeu boa noite, eu descobri, quem conhece a gente para dar boa noite? A gente precisa dessa união, desse trabalho de mãos dadas, para que de fato a gente possa ter um mundo de paz, um mundo de luz. Mas quero fazer uma observação, estou passando muito tempo, mas só uma observação rápida. Em 2020 teve esse problema todo da pandemia, todas aquelas dificuldades a gente achou que ia ser a solução do mundo, né? E de fato parece que foi agravar um pouquinho, porque nunca se fez tanta coisa errada no período da pandemia. De repente que a gente pensou que as coisas melhorassem, surgiu uma guerra. E outras. Ismael dá uma comunicação na Federação Espírita Brasileira, em que ele diz que nós precisamos vibrar. Não é simplesmente fazer aquela coisa, nós que estamos santificados, sejam não. Vibrar com sentimento, com amor, com caridade, para fornecer elementos para que a espiritualidade possa trabalhar a paz na terra. E ele diz que se nós conseguíssemos isso com os espíritas, nós já alcançaríamos um resultado extremamente positivo. Aí passa. Surgiu outra guerra e nós espíritas não estamos vibrando como devia estar vibrando, né? Então, muito obrigado, um abraço no coração de todos vocês. Meus irmãos, né, agradecendo novamente ao nosso irmão Washington. Ouvindo o Washington falar, nós ficamos assim, com grandes reflexões, porque eu percebi, acho que muita gente, né, que ele aliou perfeitamente o conhecimento ao sentimento, que muitas vezes é um desafio para o espírita. Às vezes a gente vai mais pelo sentimento, vai mais pelo conhecimento intelectual, mas quando a gente consegue alinhar os dois, ajustar os dois, a gente está num caminho muito, muito óbvio assim para o nosso equilíbrio. Dando continuidade, eu vou sortear aqui rapidamente essa palestra, até que número, Sandro? 85. Como eu não distribuí nenhuma, nem peguei nenhuma, eu vou dizer, certo? Os números. Aqui é uma palestra sobre perdão como caminho, de Albert Almeida, número 16. 16. Essa aqui é como está já chegando o Natal, né? É uma palestra de Frederico Menezes. É sempre Natal para Jesus. Número... Quem chegou logo? Número 4. Número 4. E aqui, um Evangelho, segundo o Espiritismo, número 33.
Abra aí pra ver se tá na paciência. Tem que ser ele, deixa ele abrir. Não é possível, né? Escapou. Mas foi bem-aventurado os pobres de espírito. Tenha paciência, Paulo. Eu não estava com a humildade necessária. E aqui no Livro dos Espíritos, 80. 80. 80. Não. 79. 79. Também, peraí. 70. 70. Nosso irmão Cláudio agora vai divulgar aí. De novo. Novo. De novo. É porque assim, hoje tem gente que não estava lá. Aí, eu e esse rapaz aqui, nós, obrigado, né, pela atenção, boa noite. Nós vamos realizar lá no Joana de Ângeles, no dia 19 de outubro, né, que é uma tarde de sábado, o nosso primeiro encontro espírita sobre mediunidade. Como nós falamos no sábado e ontem, é um seminário realizado pela equipe de estudo e desenvolvimento da mediunidade da própria casa, um estudo aberto ao público. A questão que nós explicamos antes de fazer uma inscrição é apenas para um dado estatístico nosso, todos podem participar, e é um trabalho que nós estamos começando com a ideia de prolongá-lo uns bons anos pela frente. O trabalho é feito para o estudo da base da mediunidade, né? Nada complexo, nada difícil, até porque a gente precisa ser simples quando se trata de mediunidade, tendo por base o livro dos médiuns. Então a ideia, o tema é o despertar da mediunidade em nossas vidas. Que a gente encontra muitas pessoas com medo da mediunidade, achando que é um castigo, que é um bicho de 7 cabeças, né? Não é esse bicho de 7 cabeças que pintam, não é doença, não é loucura, nem é castigo. Então o trabalho vai ser esse, todos estão convidados. Ele já está olhando para mim porque ele quer que eu diga o que eu falei na graça dos públicos. Todos os públicos. Não é um evento só para espíritas, é aberto a todos. Então pode convidar todo mundo, gato, cachorro, papagaio, certo? Não tem problema. Estão todos convidados e amanhã a gente vai avisar de novo. Não cansem de nós. Você esqueceu de um pormenor. É grátis e tem lanche. É o presidente do centro que está falando. O Chico Xavier, não é porque. É porque eu falei, gente, que a parte mais importante do seminário era o lanche que é espírita. Agora comer. Não é? Não tem jeito. Olha o outro aqui apontando. Obrigado, Fábio. Obrigado, gente. Para finalizar, né, convidamos para amanhã a continuidade da Semana Espírita. Será na Seara Espírita Cristã Nosso Lar, com a nossa irmã Mirtes Vieira. E aproveito a presença da nossa irmã Heloísa, presidente da casa, para fazer a prece final. Se quiser dar uma palavrinha, posso Fica sentada mesmo. Gente, boa noite a todos. Boa noite. É uma alegria, né? Mais uma semana espírita que nós estamos juntos, reunidos, encarnados e desencarnados. E realmente, primeiro eu quero me desculpar com as nossas duas casas irmãs. No sábado e no domingo eu não estava em Garanhuns, não tive como fazer presente. Me desculpar, já me falei com elas por mensagem, mas novamente público. Eu sei que foram noites maravilhosas, como a de hoje também. E reiterar o convite para amanhã, se fazerem todos presentes, serão muito bem-vindos à Seara Espírita Cristã Nosso Lar, que fica ali na Brasília. O ponto de referência, o nome da rua é Rua São Luís, 1144. O ponto de referência é o TRE, que o TRE fica naquela Barão de Nazaré, e antes de chegar ao TRE tem uma que sobe, que é a Rua da Codeã. Tanto o TRE como a Codeã é aquela Rua São Luís, onde fica a Seara Espírita Cristã Nosso Lar. Então, a partir das 20 horas estaremos lá. E quem vai fazer a fala amanhã será a Mirtes Vieira, minha mãe.
está chegando do sertão com muito carinho para receber a todos vocês. Então é isso. Então, continuando com envolvidos nessa energia de amor, porque como diz Joana, né, o amor é que cura, como diz Jesus, que já nos ensinou há mais de 2000 anos. O amor, realmente, é o que vai nos curar. Então, nessa energia de amor, vamos continuar levando os nossos pensamentos. Senhor Jesus, amigos espirituais e trabalhadores, os responsáveis por essa semana, Espírito, mais uma vez estamos aqui com o coração cheio de gratidão pela presença de cada um, pela fala de hoje, a vida do nosso amigo Washington, que nos brindou com tanto conhecimento e tanto sentimento de amor e paz envolvido em suas palavras, tanta ternura. Agradecemos a riqueza do dia de hoje, que possamos realmente abrir nossa mente, nosso coração, nossa alma, levando esse conhecimento num dia a dia, praticando o amor como a cura e a libertação do nosso espírito, rumo à nossa evolução e o destino da felicidade. Porque sabemos, Pai, que foi para isso que Tu nos criastes, não para sofrermos, mas que as nossas escolhas, elas têm a Tua misericórdia e o Teu amor a nos envolver. Possamos sair fortalecidos com o propósito de vivermos felizes, em paz, como colaborar com esse mundo de regeneração e de amor ao próximo, para curar todas as doenças que esse planeta Terra, nossa casa-mãe, ainda tem. Que a Tua paz se faça presente em cada lar aqui representado, hoje, agora e sempre. Que assim seja.